Olá, este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. A convidada de hoje é a professora Priscila Cardoso Werner, professora do curso de Direito. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui, em que a gente pode conversar sobre alguns temas muito importantes que vão além da sala de aula. O direito ele tem essa peculiaridade, né? Ele ultimamente tem se tornado cada vez mais peculiar e interessante a gente falar sobre temas que não são necessariamente daquele jurídico mais clássico, mais duro, e abrindo a possibilidade, então, para a gente conversar sobre temas que também são relevantíssimos no mundo jurídico, como é o tema do direito das mulheres, né, que nós combinamos de conversar hoje. A título assim, de introdução, o que tu acha interessante destacar, Priscila? Bom, primeiro, por que estudar a história do direito e história em geral? Porque se a gente for estudar a dogmática do direito, ou só o direito como uma legislação, a gente está só olhando a ponta do iceberg. As profundezas que tem nesse mar e nesse iceberg é o que realmente vai formar a nossa legislação, é o que faz nós compreendermos o porquê o espaço hoje não só das mulheres, mas dos indígenas, dos escravos e de várias outras questões que são importantíssimas que a gente saiba por como elas estão postas hoje na legislação. Então, a história do direito ela é riquíssima, ela é um presente, é uma disciplina que eu ministro desde que eu entrei aqui na instituição e que ela é um grande presente que eu ganhei e cada vez mais eu preciso e vejo o quanto ela é importante para se compreender o direito de hoje. Agora é interessante isso, porque tudo no direito tem uma historicidade, né? Talvez uma das grandes funções nossas, enquanto professores, é desvelar aquilo que foi oculto pela gente mesmo na história do direito e no sistema de ensino jurídico. Geralmente o aluno ele fica mais aficionado pelo direito reto, né, pelo direito dos códigos, por esse direito mais técnico, e ele acaba tendo uma dificuldade, inclusive, de compreender que existe uma história que justifica qualquer instrumento no mundo jurídico hoje. E né, nesse universo dos direitos feministas, do direito das mulheres, tem uma história muito rica aí, não, Priscila? Que remonta até antes de Cristo. Exatamente. E, na verdade, o que é muito importante é que no momento em que o aluno, mesmo aquele que quer fazer concurso público, começa a estudar livros de propedêutica, de filosofia, de sociologia, de ciência política, de história, a dificuldade que ele tem para ler e para compreender esses textos faz com que o direito dogmático fique muito mais fácil. Então, a compreensão dele aumenta. Então, esse também é um dos motivos por que eu vou estudar além daquele cerne duro do direito. Mas, indo então um pouquinho para o nosso assunto, que é a história das mulheres, a gente pode começar a falar sobre a história das mulheres, como que ela é introduzida no mundo através de algumas tragédias gregas. Até para a gente organizar isso, assim, ó, te parece que existe uma subdivisão, vamos dizer assim, na história do direito das mulheres, uma subdivisão que primeiro guarda relação com a própria instituição do poder, com a relação entre mulher e poder, inclusive na sociedade, e num segundo momento mais relacionado com o perfil jurídico mesmo, né? Como, por exemplo, a relação da mulher com o direito ao voto, a própria instituição do divórcio, que são coisas tão recentes, né? O nosso telespectador vai ficar, com certeza, espantado com as informações que tu trouxe aqui, mas tem coisas que não tem aí nem 100 anos de história. Exatamente. Então, vamos organizar. Então, vamos começar lá pelas tragédias gregas, até porque a gente falar da literatura, a arte, às vezes, imita a vida imita a arte, então isso é importante que a gente fale. Por que eu quero começar com uma tragédia grega? Então, eu vou falar brevemente de Prometeu, quando ele então rouba os fogos dos deuses. Zeus fica furioso e aí ele faz o seguinte: dá para a mulher, Pandora, uma caixa, e nessa caixa tem todos os males do mundo. Então essa é uma das condenações em que Prometeu tem, o mundo dos homens vai ter, os mortais, né, terão, quando ele rouba então esse fogo dos deuses, apesar dele ficar acorrentado. Isso é uma mitologia grega, né, do qual se fala. Então, quando a mulher, ela tem um defeito, segundo os deuses, é a curiosa. Quando ela vem ao mundo, portanto, ela abre a caixa de Pandora e todos os males do mundo são introduzidos no mundo dos mortais pelas mulheres. Bom, essa premissa é fundamental para a gente entender as literaturas que vêm posteriormente da mulher e até a história de algumas mulheres nesse período da antiguidade. Posso citar também um livro muito importante de uma francesa, Nicole Lorrault, que fala a arte perversa nas mortes das mulheres. Então ela faz uma análise de todas essas tragédias gregas e analisando todas, um conjunto, com algumas exceções, ela verifica o seguinte, que a essas mulheres, nas tragédias gregas, haviam apenas dois lugares. Ou elas deveriam esperar pelos seus homens, então másculos fortes que estavam no espaço público lutando nas guerras,
o retorno deles, esperar, eles serão dos lugares que ocupava no espaço privado, no lar, nos afazeres domésticos, como mãe e no casamento. E o segundo espaço é, se esse homem então morresse numa guerra, ela deveria se matar, de duas formas, ou enforcada, ou com uma faca que se chamava gládio na época. Esse era a literatura em várias das tragédias gregas. Obviamente tem exceções, né? Obviamente tem. E ela demonstra que há uma arte perversa sobre esse corpo feminino violentado. Exceções, muito importante para o direito. Antígona, né? Antígona é uma obra que a gente estuda, tem diversas interpretações, até desde o Dworkin a gente pode estudar se há uma resposta correta. Mas a Antígona, então, ela vai quebrar com uma tradição, apesar da sua morte ser trágica também, mas ela quebra com uma tradição que é desrespeitar o seu tio Creonte, quando proíbe, então, o funeral do seu irmão por ele ser considerado um traidor da pátria. Aqui eu estou resumindo bastante essa obra. Mas o que é importante dela é dizer o seguinte: a Antígona, ela tenta manter uma tradição que existia do costume da época, que é que toda vez que uma pessoa falecia, para ela passar para o outro lado da vida, ela teria que ter, então, o seu ritual fúnebre. E Creonte proíbe porque ele é um traidor da pátria. E aí, no direito, a gente começa a discutir questões até de justiça. Devo aplicar a lei tradicional, que era da época, que era fazer, então, os ritos fúnebres, ou eu devo aplicar, então, um decreto que nada tinha a ver, que não representava aquela sociedade de Creonte, que era a lei dos homens. A Antígona desrespeita e, portanto, ela é condenada a ficar presa e acaba se enforcando. Então, a Antígona, ela é uma mulher que não se comporta, que não se coloca no local onde ela deveria se colocar. Então, ela questiona. Há quem diga que ela possa ser uma primeira feminista. Eu não gosto de usar esse termo nessa época, porque ela não reivindica um espaço político para as mulheres. Ela só simplesmente questiona, não se comporta no local onde ela deveria estar, em casa, casada e cuidando de filhos. Né? Ela não se presta para esse papel. Então, essa é uma questão bem importante que a gente pode... Agora, essas tragédias, elas são bastante importantes, assim, interessantes, para a gente trabalhar em sala de aula. Exatamente. Para a gente ler o direito numa outra perspectiva. Até porque o ensino jurídico, o ensino não jurídico, desculpa, mas o ensino na Grécia era através das tragédias, né? Eram através, não existia um estudo profissionalizante de direito, mas se aprendia o ofício na prática. Através da execução dessas tragédias, as leis, todos deveriam ter conhecimento, os homens. A mulher não tinha esse espaço político de participar das decisões da polis da cidade. Mas os homens, então, que não eram escravos e nem estrangeiros, eles deveriam todos saber as leis. E muito interessante, né? Não havia a figura de um advogado. O cidadão deveria falar, então, no tribunal, pessoalmente, não tinha uma cultura de representação. Depois que vai se criando as primeiras pessoas que começam a redigir alguns discursos para que outros cidadãos pudessem se defender ou acusar. Né? Então, parece aí que o link, algo de aproximação entre essas tragédias e o próprio mundo jurídico, é a relação do direito com algumas palavras, alguns conceitos que não são forjados inicialmente no mundo jurídico. Né? Se você pensar no próprio conceito de justiça, que aparece lá em Aristóteles, se você pensar na palavra verdade, que são conceitos originalmente forjados na própria filosofia, essas tragédias ajudam, principalmente quem está no início, né? E não só quem está no início, quem inclusive já tem uma trajetória aí no direito um pouco mais temporalizada, vamos dizer assim, são tragédias que auxiliam na compreensão desses conceitos, que são conceitos tão importantes, né? E que o direito tradicionalmente vilipendiou de uma maneira tão superficial. A palavra verdade é uma palavra tão maltratada no mundo jurídico, toda ela manualizada, segurança, polis, sociedade. Exatamente. Né? Todas as palavras essas que são forjadas num outro ambiente que não é jurídico. Exatamente, não dá para simplesmente... Ou seja, aquele aluno que está lá no final do curso, ele não tem como fazer um TFG, às vezes, sem ir para as origens históricas do instituto que ele está estudando. Por mais que ele faça, às vezes, até um trabalho final de graduação que possa ter um perfil mais dogmático. Mas se ele quiser ficar superficial, ele fica só na legislação. Mas esses conceitos são muito importantes. Acho que essa compreensão histórica ela é muito importante. Por exemplo,
Tu falaste do Aristóteles, então vamos falar um pouquinho brevemente, né, do Aristóteles. Quando ele trata das mulheres lá na política, em que local ele coloca as mulheres, os animais e os escravos? Em casa, no oikos, no lar. Os escravos para ter a força bruta para matar os animais para se utilizar como coisas e alimentação, e a mulher para cuidar de todos, né? O homem, sim, viril, o homem, então, pode ficar nesse espaço, então, público, e a mulher no espaço privado. Como o Aristóteles chega até nós? A interpretação através dos muçulmanos e depois da interpretação através da filosofia cristã. Então, a gente pode perceber aí que esse papel da mulher, ela fica restrita a esse espaço privado, né? Claro. Não é toda que a Simone de Beauvoir fala, tu não nasce mulher, tu te torna mulher. Claro, hoje isso a gente já há uma diferença na nossa legislação com relação a esse espaço da mulher, mas ainda há muito dessa cultura da mulher no lar e em casa. Ainda existe muito isso, né? Agora, nós temos vários exemplos também de grandes feministas no período clássico e pós-clássico do direito romano, né? Não só na Grécia Antiga. Exatamente. Lívia. Nós temos a Hipatia, que vivia em Alexandria, que tinha o seu pai, que era um dos maiores matemáticos, Teon, dessa época. E essa mulher, ela consegue trazer princípios da matemática muito importante, e ela se destaca e tem um respeito muito grande. Depois, porque ela era pagã, era assim que se denominava quem não pertencia à filosofia cristã, ela acaba até sendo assassinada brutalmente por não pertencer a uma religião, e a religião passa a ser obrigatória, né, também em Roma. Então nós temos essa é uma mulher que se destaca. Na Idade Média, nós temos a Cristina de Pizan, que era uma mulher, a primeira mulher que vive da literatura, ou seja, que escreve, é alfabetizada, escreve e vive dessa profissão, o que se destaca muito bem. Ela foi casada aos 15 anos, o marido dela veio falecer quando ela tinha 25 anos. Ela não pôde receber a herança do seu pai porque ela era uma mulher. E, portanto, ela teve 3 filhos e tinha que sobreviver. O que ela fez? Ela começa, então, a escrever obras. E aí ela escreve A Cidade das Mulheres, que é uma obra muito interessante, traduzida para vários países. E a Cristina de Pizan passa a dizer o seguinte, que a mulher tem, na época, era uma informação bombástica. A mulher tem a mesma inteligência que um homem e, portanto, ela pode ter o mesmo privilégio e estar também no espaço público. Então, isso era uma informação bombástica para a época, né? Esse definitivamente é um tema muito interessante, né, Priscila? A gente acaba sendo contagiado por ele, porque realmente a história ela brilha aí no que tange a essa, vamos chamar de evolução dos direitos das mulheres aí. Eu te peço licença para a gente fazer um pequeno intervalo, tá? Para a gente no segundo bloco, talvez também aproximar um pouco mais desse tema da parte jurídica ali, trabalhar, como disse, com a questão do voto, do divórcio. Exatamente. Até do nascimento dos anticoncepcionais, lá na década de 60 e tal, que guarda relação com o direito de liberdade sexual e tal. Acho que é um tema bem legal. Bem legal sobre isso, claro. Antes do intervalo, eu queria socializar que a gente está aberto para sugestões de pautas, né? Se você quiser, pode mandar um e-mail para direito@unifra.br, está aparecendo na sua tela. E a gente está absolutamente aberto a sugestões, para que a gente cada vez mais torne o programa mais próximo de você. Vamos fazer um pequeno intervalo, nós já retornamos. Fique aí, não levante, por favor. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Olá, retornamos com o tema É Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Já apresentei no primeiro bloco a minha convidada de hoje, convidada especial, a professora Priscila Cardoso Werner, professora do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano, principalmente das cadeiras de História do Direito
Ética né? profissional. Professora ética profissional. E o Já é estágio. uma história bastante, já que estamos falando de história do direito, É verdade. já é uma história bastante longa essa sua aqui com a instituição, não, professora? É verdade. Na verdade, eu sou egressa da casa, me formei em 2005, justamente nas disciplinas em que a gente passou de uma transição na época da faculdade, não existiam ética profissional e história. Então, eu justamente dou essas disciplinas das quais, na minha formação, fez um pouco de falta. Então, é bem interessante, né? Agora, a força das propedêuticas no curso de Direito é fora de série, né? Exatamente. A gente bate muito nessa tecla para fazer crer que realmente isso é condição de possibilidade para se constituir um bacharel crítico, reflexivo, que não só reproduza o sentido das coisas, mas que tenha a possibilidade de agregar sentido. Acho. E a história, e a filosofia, a sociologia, a antropologia, elas são, né, as verdadeiras, me parece, condições aí para alcançar esse perfil. O direito precisa ser muito compreendido, né? E não há como compreender simplesmente lendo códigos ou reproduzindo o que muito acontece, né? Reproduzindo em manuais palavras sem entender o sentido dessas palavras, a origem dessas palavras. Reproduzindo ou simplesmente concordando. O STF diz que é constitucional, então nós concordamos aí. E simplesmente o direito é muito mais que isso, né? O direito ele tem que ser desvelado, ele tem que ser compreendido num conceito histórico. E para isso a gente precisa voltar às origens de alguns institutos, né? É agora, muito importante. Tu sabes que, na minha opinião, a gente está vendo uma época de transição agora. Uma época em que a gente está deixando um pouco de lado aquele direito tão somente técnico. Né? Claro que a gente se preocupa com ele, porque existe a preparação para os concursos, existe a prática. Claro. Né? Evidentemente, jamais a gente abriria a mão disso. Mas está surgindo uma outra possibilidade de compreensão do direito, como tu mesmo disseste. Exatamente. E isso a gente percebe até nos alunos. A maneira com que eles estão encarando algumas disciplinas propedêuticas hoje é muito diferente do que quando eu comecei a ministrar aulas lá em 2007. Eu percebo que hoje isso modificou muito. E eu acho que isso é um papel conjunto de todos. Acho que é o professor do início, das 4 primeiros semestres, essas disciplinas propedêuticas que fala, e os professores das disciplinas práticas que relembram alguns conteúdos e falam, não, mas isso era importante. Então, eu acho que é um trabalho conjunto, né? E um mundo extremamente complexo em que eu não posso simplesmente ser um reprodutor de conceitos de maneira superficial, né? Os próprios tribunais, cada vez mais, eles estão se apropriando, se aproximando de um plano teórico um pouco mais sofisticado, né? Exatamente. Não são poucas as vezes que a gente vê um julgamento no STF, por exemplo, que eles citam Ronald Dworkin, citam Alex, citam filósofos que acabam, né, servindo para o aprofundamento do problema jurídico. E a própria prova da OAB, né? Nós temos 2 questões de filosofia jurídica que, porventura, às vezes são trabalhadas na história do direito, porque são questões, por exemplo, justiça em Aristóteles é uma questão que é da filosofia jurídica, mas eu também tenho que falar sobre o conceito de como que nasce esse conceito de justiça. Então, são assuntos que até as provas mais técnicas cobram, né? Sim. Concurso para promotor, pergunta lá o que é o Instituto da Contumácia. Contumácia está no Código do Processo Civil, revelia, mas a contumácia é uma origem histórica desse instituto. Então, até alguns próprios concursos já estão usando alguma dessas questões mais introdutórias e das disciplinas da compreensão, se a gente pode referir dessa forma, né? E Priscila, assim, voltando para o nosso tema central, que hoje trata dos direitos das mulheres. Na tua opinião, assim, quais são as principais conquistas, se tu puder historicizar um pouco isso, né, e contextualizar, principalmente dessas relacionadas ao direito ao voto, à questão do divórcio, da liberdade sexual. Esse é um tema tão importante, né? Muito. E cada vez mais isso deve ser trazido à tona, trazido à baila, porque realmente é uma história muito brilhante essa. Exatamente. Primeiro eu tenho que falar da Mary Wollstonecraft, que na época da Revolução Francesa, e já vou chegar onde eu quero, me perguntaste, ela faz uma obra que é a Reivindicação dos Direitos das Mulheres, uma obra sensacional, do qual ela luta para que as mulheres fossem alfabetizadas, né? E depois a sua filha, Mary Shelley, é a autora do Frankenstein, então ela mal conhece a mãe, 10 dias depois a mãe falece, depois que ganha a filha, mas o marido faz questão de ler todas as suas obras da Mary. E se a gente for ler o livro dela, a gente vai ver a eloquência das palavras, a forma como ela escreve. É sensacional uma mulher daquele tempo escrever isso. Então, acho que se a gente for usar o termo feminista, a gente pode atribuir a esse período da modernidade, em que ela é uma reivindicação das mulheres para o voto. Isso ela faz, então, né, em 1789, 90. As mulheres, então, vão ter o direito ao voto
trazendo para o Brasil em 1932, apenas com Getúlio Vargas, né? Mas antes disso, antes do direito ao voto, uma questão muito importante, as mulheres não podiam estudar o curso de Direito no Brasil. Brasil Império, quando foi criado os primeiros cursos, em 1827, 11 de agosto de 1827, no Rio Pernambuco, as mulheres não podiam ter acesso. Somente um ano depois do Brasil República se permitiu o acesso que as mulheres estudassem Direito. E a primeira mulher, que então as duas primeiras pioneiras, é a Mirtes Campos e a Maria Augusta Saraiva, que tem um papel fundamental ambas na nossa história. A Mirtes se formou e só conseguiu 7 anos depois a sua carteirinha de advogada. E quando ela consegue, ela tem um papel fundamental tentando implementar a tese do divórcio e, na época, a separação de corpos, ou desquite, que era conhecido, né, o divórcio. E o Código Civil atrasa muito a sua publicação, a sua vigência em 1916, justamente porque esse era um tema que não se queria. Não se queria permitir às mulheres os divórcios. E aí, inicialmente, se permite essa separação de corpos das mulheres, e ela teria direito à pensão alimentícia se tivesse filhos, e desde que não ferisse a honra, então, do seu marido. E não fizesse nenhum ato que ferisse essa honra. Esse foi o que se conseguiu. O incrível é que isso tudo é muito recente, não, Priscila? Muito recente. O próprio direito ao voto, que eu acho que foi um dos principais direitos aí conquistados, data do século XIX. Se eu não me engano, foi Nova Zelândia o primeiro país que instituiu a possibilidade das mulheres votarem. No Brasil, como você mesmo disse, só em 1932. Com Getúlio. Veja, os métodos contraceptivos são da década de 60. Né? Tem um documentário, ela fica bonita quando está brava, que mostra uma questão fundamental. Quando se fazem as primeiras pílulas para as mulheres, ela continha uma quantidade de estrogênio muito grande. E muitas causavam morte, causavam uma série de questões para a saúde. E então se faz um congresso para discutir o uso da pílula da mulher. O interessante é que esse congresso só tinha homens, discutindo sobre se as mulheres deveriam usar pílula ou não. E aí ela mostra os primeiros movimentos, esse documentário mostra, é muito interessante, mostra esses primeiros movimentos das mulheres, dizendo, não, nós queremos falar como nós nos sentimos, e se nós queremos usar pílulas, como nós nos sentimos. Então, essa foi uma reivindicação, e na época, eu vejo que esse termo feminismo assusta um pouco, porque parece que a mulher é radical. Não, naquele momento a mulher, ela reivindicou algo que hoje é super tranquilo, que deu uma liberação sexual para o corpo feminino, né? Porque o corpo feminino até então era utilizado como um objeto. E aí isso permitiu com que a mulher saísse também desse mero objeto. Não que isso seja completamente superado nos dias de hoje. Né? Agora, me parece que a gente não pode deixar de lembrar também nessa conversa que a Revolução Industrial ali foi importante, né? Na questão da igualdade do trabalho das mulheres. Existia até problemas ali de carga horária de trabalho diferenciada, direitos totalmente, salários. Inclusive hoje, Priscila, assim, pelas notícias que a gente vem lendo na imprensa, né, isso é um problema que até hoje permanece. Tem mulheres que trabalham, por exemplo, nas grandes empresas, em mesmos cargos que homens e recebem menos. Exatamente. Então, esse é um problema que não dorme. Né? Não, exatamente, ainda. A gente ainda vive uma sociedade machista, é importante dizer patriarcal, isso é a base da formação. Toda essa conversa para chegar nessa sociedade que ainda vive. Hoje está se desvelando, mas foi muito velado esse assunto. A mulher foi muito silenciada. Então, o que é importante perceber dessa questão é, por exemplo, a gente possa dar algo que aconteceu alguns meses atrás. Teve um congresso em Curitiba de Direito Constitucional, em que participou os ministros do STF, mais alguns juízes famosos que ficaram lá pelas últimas decisões, e não teve uma mulher. Será que não temos nenhuma constitucionalista no direito brasileiro importante de renome? Então, ainda esse espaço ocupa, o homem ainda ocupa muito esse espaço de poder e de espaço público. E não é só no judiciário, né? Não, foi só... É ridícula a comparação entre... Por isso que se falam até em cotas, né? Eu não cheguei a refletir acerca muito desse assunto, mas se fala também em cotas justamente por isso, né? Precisa de mulheres em alguns partidos políticos, né? E se pensa sobre isso, né? Então, esse espaço ainda da mulher e como ela é vista, a mulher tem que se comportar, ela ocupa um lugar que ela não pôde escolher. E isso causa um sofrimento enorme, porque se a mulher não está em casa, casada e cuidando de filhos, então ela está condenada a sofrer. Isso já vem no imaginário desde os desenhos que se escuta, né? Hoje a gente está vendo desenhos em que mostra a mulher heroína, que ela não quer só casar e o príncipe vem e salva ela, né?
Na Cinderela, lá o príncipe tá dormindo, ele vem e beija ela, ela nem sabe se ela consentiu, mas aí ela acorda e ele salva ela. Então, desde essa concepção hoje, a gente percebe que começou a mudar. Então, acho que isso desde a criação das crianças e a forma com que elas são inseridas no mundo, né? O homem não chora, isso é coisa de menina, isso é coisa de homem, até nessa questão. Hoje já começa a se mudar justamente por esse esclarecimento e por dar voz, né? Na verdade, por dar voz à mulher. Para a gente encaminhar, Priscila, qual é o desafio de trabalhar com isso em sala de aula? Nossa! Eu acredito que também não deva ser muito Nossa, tranquilo. é um desafio, assim. Mas eu me surpreendi muito. Na verdade, para ter acesso a muitas informações, eu fiz uma cadeira na filosofia com a professora Janine Satter, que foi muito interessante. E isso me deu uma outra visão desse tema, né? Mas para trabalhar na sala de aula, eu me surpreendi muito. Desde que eu comecei a falar sobre pequenas mulheres que tiveram influência na nossa legislação e do espaço ocupado, eu tive uma procura de alunos, inclusive não só da instituição, mas da instituição principalmente, e eu percebi que tem muita gente falando sobre isso. Obviamente, eu falo com maior cuidado, né? Eu acho que esse assunto tem que ser, como todo assunto, tem que ser falado com maior cuidado, com dados históricos, com questões filosóficas importantes, ele tem que ser inserido. Tem uma certa resistência, às vezes acho que besteira isso, hoje a mulher pode tudo. A mulher pode sim estar onde ela quer, mas ainda tem muito preconceito nesses espaços, né? Eu lembro agora, Evidente. O próprio Dia Internacional da Mulher data de 1975, se não me falha a memória, 8 de março, a declaração da ONU que instituiu o Dia Internacional da Mulher. Veja que é tudo muito recente nesse universo. Né? Muito. Talvez daqui a 100 anos a gente fale disso de uma forma totalmente diferente. Totalmente diferente, né? Assim como a questão das cotas em universidades, que foi tão polêmica com relação aos afrodescendentes, assim como os indígenas hoje, que já tem algumas conquistas, mas ainda tem muita violação dos seus direitos, e assim como a mulher, né? O homem ainda ocupa um espaço de privilégio na nossa sociedade. Ele ocupa, sim. E a mulher está começando a ter profissões que ela hoje pode fazer, né? Priscila, eu queria te parabenizar pela pesquisa Obrigada. que tu vens realizando aqui, pelo teu trabalho. Muito dizer que as satisfatório. portas do programa estão sempre abertas a ti. Muito obrigada. Eu agradeço imensamente por poder divulgar esse tema. Como disse no finalzinho do primeiro bloco, estamos recebendo sugestões de pauta. Mande a sua para direito@unifra.br. Ela será lida e, quem sabe, será atendida. Fique ligado nos próximos programas da TV Unifra e até a próxima.